Bem, pessoal, boa noite. Algumas pessoas chegando aí, aumentando aqui o nosso público. Só esperar só um pouquinho aí, mais gente chegar. Para a gente começar aqui a falar um pouco sobre o tema de hoje. Um abraço aí para o Manuel Messias. Manuel Messias, Matheus de Fone, Ronaldo, Josué Lopes, Tenente Aderson e outras pessoas mais que estão chegando aí, comentando. Dezoito pessoas. Vamos deixar aumentar mais um pouquinho, Felipe? A frequência. Pedir aí os nossos Vamos. companheiros que estejam aí assistindo a live que compartilhem, né? O assunto Isso. é importante. Às vezes a pessoa Assunto. está com dúvida, né? E acaba passando a dúvida, né? Isso aqui é um momento também de tirar dúvida, de esclarecer sobre esse assunto. Exatamente. Doutor Charles, um abraço. Charles chegando aí. Tudo bom, meu irmão? Tamo junto. Eu viro um pouco assim o rosto, porque o meu computador, a tela está do lado esquerdo, né? Mas eu vou acompanhando aqui. Bem, pessoal, a gente já tem aí 26, 27 pessoas online, né? Acho que a gente já pode começar aqui a fazer os primeiros comentários. Inicialmente, registrar que hoje, 12 de maio de 2020, a Aspra está completando 59 anos de história. Essa história de muitas lutas, de muitas conquistas, da defesa intransigente dos direitos dos seus associados, uma luta histórica que o nosso fundador iniciou lá na década de 60, né? E nos legou o que hoje nós temos, que é a maior entidade de classe representativa aqui do estado do Ceará, atuante, né? Com serviços, com trabalhos assistenciais, auxílios de toda sorte, jurídicos, psicólogos, etc. Uma associação muito importante e reconhecida como tal por sua história. Bem, todos já têm, assim, acredito que nos conhecem, né? Eu sou Felipe Dávila, sou advogado coordenador do setor jurídico da ASPA, e o doutor Sabino Sá, que divide honrosamente a bancada virtual aqui comigo hoje, que é nosso coordenador do núcleo administrativo, que atua nos processos junto à CGD, né? Bem, pessoal, o tema de hoje da nossa conversa é essa questão que tem gerado muita aflição em relação, principalmente ao pessoal da reserva, que passou a contribuir, né? Todos da reserva, os pensionistas, os inativos, né? Passaram a contribuir para a Previdência do Estado do Ceará, em decorrência das alterações legislativas. Então, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Dr. Sá, que vai abrir o tema, falando um pouquinho aqui. Sá, só antes um pouco de falar sobre o tema em si, é preciso que a gente entenda um pouquinho dessa formação histórica da construção da questão da proteção social dos militares. É uma legislação muito antiga, ela já vem lá atrás do tempo do Império, né? Mais ou menos ali por Dom João, começa a regulamentar algumas questões das pensões devidas, e isso vem para também a nossa história de Polícia Militar, que é uma instituição de 190 anos, e vem se modificando com o passar dos anos, a cada época com uma regulamentação diferente e adequada a seu próprio tempo, né? Então, não é o tema não é de todo novo. Na verdade, é um tema, né, sedimentado no ordenamento jurídico. Em razão disso é que a gente vai fazer aqui os nossos comentários sobre esse tema.
Com a palavra, meu amigo Dr. Sá. Diga aí, Dr. Sá, faça a sua apresentação. Já a gente volta. Boa noite a todos e boa noite a todas, né? Uma grata sorte minha, doutor Felipe, fazemos aqui essa live, justamente no dia 12, né? Dia de aniversário da ASP, 59 anos. A entidade mais antiga, né? A entidade que já tem uma história de luta, já passou por diversas dificuldades, mas venceu todas, né? E outras dificuldades virão, e nós continuaremos unidos e coesos para vencer todos os desafios que nos surgirem, né? Gostaria de dar um abraço especial aí para o Sena, né? Nosso amigo Sena, Matheus, Eugênio aí, que estão assistindo a live. Doutor Felipe, esse assunto é um assunto que desde o mês passado ele está em ebulição nas redes sociais, né? Eu recebo diariamente 3, 4, 5, eu já cheguei a receber 10 ligações por dia de policiais aposentados, de até senhoras pensionistas, né, reclamando desse desconto da Previdência. Nós sabemos que essa reforma da Previdência, que foi feita agora, de forma mais contundente, né, do governo Jair Bolsonaro, mas nos governos anteriores foram feitas algumas modificações, espaço, uma mudança numa lei aqui, numa lei ali, mas foi no governo Bolsonaro que realmente a reforma da Previdência saiu. E essa reforma, ela altera artigos da Constituição Federal, certo? Principalmente o artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, que deu poder privativo, né? Está lá no artigo 22, compete privativamente à União. Você vai lá no inciso 21 e diz lá, né? A organização das polícias, material bélico, e lá eles fizeram a inclusão de duas palavrinhas, que compete a União legislar sobre inatividade e pensão de policiais militares e bombeiros militares. Essa primeira mudança que foi feita pela PEC da Previdência, né, ela já, logo de cara, ela concede privativamente à União para legislar sobre previdência dos militares, pensões e inatividade. Esse é o primeiro ponto a se falar. Depois nós tivemos a alteração do artigo 40, a alteração do artigo 42, certo? Isso. Depois os nossos ouvintes aí podem checar aí quando quiserem, né? Nós tivemos alterações substanciais desses artigos, artigo 201 também, algumas modificações, e o que tornou segmentado nessa mudança, que pensionistas e inativos contribuiriam para a Previdência, seja no regime geral, seja no serviço público, seja civil ou seja militar. Ou seja, é uma norma que ela atingiu a toda a sociedade. Isso. Como um todo. Aliás, como um todo não, porque existem algumas exceções. No regime de previdência privada, aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos, parece que ficou isento, né? Nós temos aqui algumas situações dos servidores civis do estado do Ceará, que ganham até 2 salários mínimos, também ficaram isentos. Mas, de uma forma geral, a Previdência, ela acabou pegando todo mundo. Nós não fomos privilegiados, muito pelo contrário, né? Nós, policiais militares e bombeiros, somos parte da sociedade, e nessa reforma, né, nós fomos, infelizmente, afetados. Eu digo infelizmente porque o nosso salário já é baixo. Nosso salário já é baixo, aí você passa a vida toda contribuindo, quando você vai para a inatividade, passa a contribuir. Doutor Sá, então, caberia um adendo dentro dessa sua fala acerca do princípio da solidariedade, por exemplo? Sim, isso? Justamente, é um dos princípios do direito previdenciário, é o princípio da
solidariedade está prevista no artigo 3º da Constituição Federal. Pode ficar à vontade, doutor Felipe. Você está aqui para a gente... O debate é bate e volta. Pode ficar à vontade, se você quiser esclarecer um pouco. Tranquilo. Conclua, por favor. Pronto. Então, assim, nós tivemos essas diversas alterações na PEC da Previdência, né? A PEC 103, e por uma emenda, né, que foi apresentada, nós fomos colocados dentro da reforma da Previdência. Porque existia, você se lembra, os nossos ouvintes, espectadores se lembram que existia um grande dilema se a Polícia Militar e os bombeiros entrariam ou não. Entra, não entra, uma hora entrava, outra hora não entrava, e no final das contas nós acabamos por entrar na PEC da Previdência, né? E, na verdade, eu de coração, de policial reformado que sou, que também passei a pagar a Previdência, não pagava, passei a pagar agora, né? Eu, de coração, digo que não foi bom. Não foi bom, o governo deveria ter dado um remendo aí para deixar aí a gente de fora, mas isso aí é outra questão. Então, nós tivemos diversas alterações legislativas e, principalmente, nós tivemos a Lei 13.954 de 2019, né, do dia 16 de dezembro de 2019, que ela fez inúmeras alterações no decreto 667/69. Esse decreto 667, Felipe, é um decreto que pouca gente conhece. Isso, né? 1960 e alguma coisa. É de 1969 esse decreto. Exato. Mas ele organiza, é um decreto, né, que foi recepcionado pela Constituição Federal, e ele organiza as polícias militares e os corpos de bombeiro. Isso. Então, dentro dessa reforma da Previdência, o decreto 667/69, né, ele incluiu os artigos 24A ao 24J. Ele trouxe todo o regramento de previdência dos policiais militares. E lá está inserido que os policiais militares da inatividade e os pensionistas deverão contribuir para a Previdência, né, na alíquota de 9,5%, né, que é a partir do dia 16 de março, né, começou a contribuir de forma proporcional, veio a proporção no contra-cheque de março, e já a partir do mês de abril começou a contribuir os 9,5% no todo, nos 30 dias. No mês inteiro, integral. Começou a contribuir de forma integral. No mês de março, o valor foi menor, essa razão, exato. Então, essa também era o motivo de muitas dúvidas, inclusive o pessoal que está interagindo com a gente na live, né, também está colocando essa dúvida, porque o mês de março veio um valor menor e no mês de abril o valor veio a maior. Eu quero só te pedir um espacinho para fazer esse esclarecimento, porque é o seguinte, pessoal, a lei foi sancionada em 16 de dezembro de 2019. 16 de novembro. 16 de novembro, né? 16 de novembro. Não, é isso, pronto. E passa a vigorar com 90 dias da sua publicação. Então, quando essa lei passou a vigorar, era 16 de março de 2020. Até o dia 16, estavam todos isentos, e, portanto, não tinha alíquota a incidir. Não tinha alíquota, perfeitamente. A existência desse intervalo entre a publicação da lei e a efetivação da medida, ele se dá em respeito à nonagesimal. É um princípio do direito tributário que você só pode fazer efetivamente a cobrança daquele tributo, né, ou da contribuição, em 90 dias da data da publicação. Então, na realidade, foi em dezembro mesmo, doutor Sá, porque são 90 dias, 16 de dezembro, 16 de janeiro, 16 de fevereiro, 16 de março. É dezembro mesmo, tá certo? Por isso que, quando eu venho para o contra-cheque de abril, ele vai descontar 9,5% do mês de abril inteiro, quando no mês de março ele descontou 9,5% do dia 17 de março ao dia 30 de março, né? Em razão dessa situação, é que essa situação do desconto veio menor em um mês e maior no outro mês. Só puxando o gancho, que a gente já está, que o
doutor Sá acabou de falar sobre a questão do princípio da solidariedade, essa é a razão basilar e pela qual as discussões jurídicas sobre esse tema já foram processadas em todos os níveis, digamos assim. Já foi objeto de ADI, já foi objeto de questionamento doutrinário, já foi objeto, né? Que aí a gente vai também no ponto certo aqui do nosso debate manifestar. Mas, doutor Sá, concluindo sobre o seu decreto, perdão pelo adendo, o decreto de 69. Comentando aí o que você falou, 3 meses, certo? Com base na lei 3954, que foi no dia 16 de dezembro, realmente é 3 meses. Eu falei 4 meses porque a PEC, ela é do dia 16 de novembro. E lá em um dos seus últimos artigos, ele diz que a PEC terá vigência, né? Isso. A partir do primeiro dia subsequente do 4º mês. Isso. A promulgação. Então, por isso que eu fiz a contagem de 4 meses. Mas, na verdade, a contagem da PEC é para 4 meses. E a da lei é que é 90. Da lei 13954, a contagem é 3 meses. Justamente no dia 16 de março, essa lei passou a vigorar. Eu estou vendo aqui nas mensagens que tem pessoas aí falando, amigos, ouvintes aí falando, porque eu sou reformado, no mês tal veio um tanto, no mês de abril já veio outro. É justamente o que a gente acabou de falar, o que o doutor Filipe acabou de falar. A partir do dia 16 de março, a cobrança ela foi feita proporcional, certo? Ela foi feita proporcional. Por isso que o policial inativo, ele está tendo dúvida, porque no mês de março tem um valor pequeno e no mês de abril já tem um valor maior. Vou tirar aqui o meu, como exemplo, que eu sou cabo reformado. No mês de março, a minha previdência veio 120 e poucos reais, porque ela só cobrou do dia 16 de março ao final do mês. Só que agora, no mês de abril, a minha previdência, eu como reformado, já veio 246 reais. Ou seja, a cobrança já veio cheia. Então, muitos nossos companheiros, eles estão em dúvida com relação a essa diferenciação de valor. E essa sua situação que há de reformado, né, Sá? De reformado. Inclusive, é importante gizar aqui, para ficar claro, que o doutor Sá não é da reserva remunerada, o doutor Sá é reformado mesmo. Reformado. Porque muita gente acha que o senhor está contribuindo, na reforma não vai mais contribuir, só vai contribuir na reserva. Mas, na verdade, é na reserva remunerada e quem é reformado... Porque, na verdade, o reformado é aposentado, né? Exato. O reformado, na verdade, o reformado é um aposentado, né? Mesmo na hipótese de que essa reforma tenha se dado em razão da invalidez, ainda assim incidirá essa contribuição segundo a legislação vigente, não é isso? Sim. Então, assim, continuando, a reforma, essa lei 13954, ela fez diversas alterações na lei, no decreto-lei 667, né? Ela colocou aí do artigo 24A ao artigo 24J, né? Ela diz todo o regramento, diz as alíquotas que devem ser recolhidas, né? E, inclusive, tem um artigo que comenta que essa alíquota, ela só pode ser revista a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Exato. A própria lei já diz isso, ou seja, até 2025 não se pode falar em aumento e nem em redução dessa alíquota. Isso. Só um adendo, né? Nesse período que você está mencionando, dessa legislação, a partir de janeiro de 2021, ela vai aumentar de 9,5% para 10,5%. Para 10,5%. E assim ela permanecerá até 2025. 2025, quando estaria autorizada a mudança. Que aí os estados poderão fazer as se vai aumentar, se vai reduzir, né? Mas é uma data que a gente tem que memorizar, porque a partir de então é onde a gente pode tentar aí, junto com as autoridades públicas, né, nossos representantes políticos, a tentar fazer uma mudança e reduzir essa alíquota, né? Só para esclarecer, para a gente não deixar dúvidas, Sá, aqui, porque o nosso associado Carlos Lucas disse que ele
o senhor é cabo, descontou R$ 200, eu sou soldado, descontado R$ 300. Como é que pode? Cada um tem uma forma de receber. No caso do Dr. Sá, a remuneração dele não é integral, razão pela qual Não, é proporcional. ela é proporcional, portanto, o desconto dele é menor, tá certo? Então, cada situação é um caso individual a ser observado. Tem que fazer a conta do contra-cheque de cada um. A alíquota de 9,5%, ela vai incidir sobre o bruto, sobre o todo, certo? Isso. Eu, com o meu ganho proporcional, é só uma merreca, né? Então, meu desconto é só uma merreca também. Né? Então, por isso, o valor. Mas, a alíquota aproveitando o gancho, ela é igual para todos. Aproveitando o gancho, eu lembro que a gente falava muito que a legislação anterior já previa esse desconto, né, Sá? Quem ganhava acima do teto do INSS aqui no estado do Ceará já pagava a Previdência, não era assim? Sim. Esse desconto da inatividade é novidade para o soldado, para o cabo, para o sargento, ou até para o subtenente, né? Talvez até para o tenente, né? Mas para aqueles policiais militares que estão na inatividade ou são pensionistas, que eles ganham acima do teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é em torno de R$6.100, eles já vinham descontando a Previdência. Na verdade, esse desconto ele se tornou para todos a partir da reforma da Previdência e dessa última reforma agora de 2019. Mas uma parte da Polícia Militar, uma parte dos pensionistas da Polícia Militar, uma parte do pessoal da inatividade da Polícia Militar, que ganhavam ou ganham acima do teto do regime da Previdência Social, já paga essa Previdência, mesmo na inatividade, já vem pagando há um certo tempo. É bom que se deixe claro isso. Exato. Tem alguma pergunta aí, doutor Felipe? Eu quero aproveitar, porque é o seguinte, aqui estão perguntando o seguinte, novamente o nosso associado Carlos Lucas, ele diz assim, e o valor patronal? Ora, a contribuição patronal, ela é estabelecida por cada estado, tá certo? Cada estado da federação tem essa autonomia. Ela, via de regra, é o dobro do valor da contribuição individual, tá certo? Aqui no estado do Ceará, antes das reformas previdenciárias, que a alíquota era 11%, o estado entrava com 22%. E agora, com essa modificação da legislação, ele está entrando com 24%, aumentou 2 pontos percentuais. É isso, doutor? 24 e próximo ano 26, se não me engano. É isso? Sim. Eu estou vendo aqui uma contribuição que não incide para o associado. Essa contribuição, ela é uma contribuição do próprio Estado em si. Do próprio Estado, que é a contrapartida do Estado isso. para fazer a gerência do sistema do SUBSEC, né? Exato. Inclusive, a gente já sabe que se por acaso faltar fundos, né, o Estado é quem tem que arcar com a falta. Exatamente. Isso aí está previsto na lei. Se por acaso essa nossa Previdência lá na frente houver aí, vamos dizer, um déficit, né? Um déficit de arrecadação, ou uma administração, ou seja lá qual motivo for, quem tem que arcar com isso é o Estado do Ceará. Eu estou vendo aqui uma pergunta interessante. A Rita Souza. Está vendo aí a pergunta da Rita? Achei interessante a pergunta dela. No caso dela, ela é uma pensionista, né? Tem que ver qual é o tipo de pensão que ela está categorizada. Porque se ela é pensão militar, a pensão militar todos vão contribuir. Se ela foi na categoria civil, que eu acho que talvez não seja o caso, ela não deveria estar contribuindo, porque ficaria abaixo dos 2 salários mínimos. Exatamente. É justamente o que eu ia comentar. Ela colocou, minha mãe ganha menos de 1 salário mínimo e estão descontando. Pelo que eu saiba, pela reforma, nenhum aposentado pode ganhar menos que 1 salário mínimo. Pelo menos pensionista militar. Eu acredito então, que ela deva dividir a pensão analisar, com várias né? pessoas. Eu acredito que o instituidor da pensão deixou vários dependentes e aí, portanto, por isso ela recebe um valor a menor.
Aí é o caso concreto que a gente realmente deve precisa ser o caso analisar. dela. Exato. Deve Tem ser o uma caso outra dela, porque pergunta, sabe que não. tem uma outra pergunta recorrente, que Uma- é da Ana Célia Parente, 25, que a gente está falando aqui em vários momentos, que é a situação sim, da reforma por invalidez. Qualquer, qualquer tipo, se você me permite responder, qualquer tipo de pensão, qualquer tipo de recebimento na inatividade dos militares, pela legislação vigente, está passível de desconto previdenciário, independente do ano em que foi instituída. Independente do ano que foi instituída. Aproveitando o ensejo, Sá, acho que seria interessante a gente mencionar que a questão do direito adquirido, que as pessoas às vezes confundem os sim, temas, e aí eu coloco aqui para o amigo. estava aqui no meu roteiro, certo? Porque, porque a gente recebe muita ligação, aí o policial diz, doutor, mas aí não está ferindo o direito adquirido? Mas espera aí, a gente tem que falar que a lei ela não veio para tirar a tua aposentadoria. O teu direito adquirido à aposentadoria ele está preservado. O que está sendo feito é a taxação em cima da Previdência. Não está ferindo o direito adquirido. Isso. Aí o cara diz, porque a lei ela não pode vir para prejudicar. Pessoal, nós não estamos falando de matéria penal. E até porque. Previdenciária. E até Quando se porque o fala princípio do da solidariedade constitucional, né? o princípio da solidariedade é constitucional. Então, assim, eu já vi muitos aí gravarem lives, né? Pessoas tentando ajudar de alguma forma, mas acaba dando instrução errada. Aí diz, porque Exato. eu tenho direito adquirido, a lei veio para me prejudicar, a lei não pode retroagir para prejudicar esse negócio todo. Nós estamos tratando de matéria previdenciária. E a lei de introdução básica do direito brasileiro diz que a partir da promulgação da lei, ela passa a ter efeitos amplos e gerais. Se ela não fez exceção aos inativos, aos pensionistas, quando na verdade ela colocou os inativos e pensionistas dentro da reforma da Previdência, não há que se falar em abalo ao direito adquirido, né? Então, sobre essa ótica e sobre tudo que nós já temos conversado daqui até agora, a gente pode fazer um breve resumo. O primeiro ponto, que entendo eu, pelo que nós já conversamos, é que houve uma substancial alteração nos instrumentos normativos que regulam a questão previdenciária no Brasil, e não só em relação aos militares. Não é assim, doutor Sá? Perfeitamente. E nessas alterações legislativas, passou a incidir de forma ampla e irrestrita a contribuição previdenciária para os inativos militares, que é a novidade, né? Houve um benefício, em tese, para quem está na ativa, porque a contribuição de quem estava na ativa era de 14%. Com a implementação da nova alíquota, essa contribuição diminuiu de 14% para 9,5%. E aí, portanto, houve um ganho, digamos assim, um ganho real de 4,5% para quem estava na ativa, porque foi diminuído o valor de contribuição. Porém, quem estava na inatividade, aí esse sim gerou o problema, né, que foi a questão de passar a contribuir. E aí, doutor Sá, dentro dessa ótica que a gente já conversou, que houve as alterações legislativas, tanto do ponto de vista constitucional, com a PEC, como do ponto de vista da lei federal, como do ponto de vista da própria lei estadual que regulamenta o tema, né? É importante Sim. que a gente, né, deixe isso claro. Então, houve um encadeamento. Uma alterou, depois alterou a outra, que nos permitiu fechar essa legislação hermética da forma que está agora, muito bem harmonizada, né? E que não tem, digamos assim, pela estrutura piramidal da Constituição, não tem assim nenhum desarranjo, digamos assim, não é isso? Perfeitamente, doutor Felipe. A reforma essa reforma ela já vinha sendo gestada há muito tempo. Você vê que no governo Dilma tentou se emplacar essa reforma mais ampla, né? Isso. Foi
um ano do mandato da Dilma, e depois teve mais um pedacinho do mandato até o impeachment, né? Nós tivemos o Temer, que até chegou a ensaiar o envio dessa mensagem da reforma da Previdência para a Câmara Federal, mas aí ele voltou atrás, né? E aí coube ao governo Bolsonaro, né? Através aí do Ministério da Economia, o Paulo Guedes, né? Insistir e mandar essa reforma para a Previdência. Existe aquela grande discussão, será que se a Previdência realmente era deficitária, ou se era superavitária, né? Se tem rombo, se não tem rombo? Ninguém está aqui para discutir isso, né? Mas a verdade é que escolheram os funcionários públicos e os trabalhadores para cobrir esse rombo. Aqui eu entro aqui na opinião particular minha, certo, doutor Felipe? Que a reforma da Previdência, da forma como ela foi feita agora, ela não prejudicou a classe alta. Será que o empresário está preocupado com a reforma? Não, de forma Será que os banqueiros estão preocupados com essa reforma? Não, essa reforma ela veio para, vou usar a palavra mesmo, massacrar. Foi massacrante a pessoa passar 30 anos trabalhando, 35 anos trabalhando, e agora ter que pagar para a Previdência. Ela veio para massacrar a classe trabalhadora, ela veio para massacrar a classe média baixa, os servidores públicos, né? Que a gente vê que o Paulo Guedes parece que ele tem uma raiva do servidor público. Ele deveria estar no serviço público, já que ele acha que o servidor público ganha muito. Ele agora quer congelar o salário dos servidores públicos, que ele acha que o servidor público ganha muito. Mas essa reforma, na verdade, ela, para mim, opinião particular minha, doutor Felipe, ela não trouxe vitória nenhuma para a categoria dos policiais militares e dos bombeiros militares. Houve essa redução de alíquota, que, digamos assim, foi um picolé, para nós ficar se intertendo aqui, mas o cara que tinha uma perspectiva de, quando ir para a reserva, estando abaixo do teto do regime da Previdência, não pagar a Previdência, agora vai ter que pagar o resto da vida toda. Então, partindo desse pensamento, eu acho que a reforma da Previdência dos militares, para os policiais militares, ela foi nefasta, ela foi péssima. Foi péssima, porque a gente tinha uma expectativa de, pelo menos, o soldado, o cabo, o sargento e até o subtenente que na inatividade, ou aquela pensionista que ficasse com aquele valor de pensão ou de aposentadoria abaixo do teto, não contribuir para a Previdência. Mas a reforma veio e botou todo mundo na vala comum. Enterrou todo mundo na vala comum. Essa é a expressão mais correta. Entendo eu também, doutor Sá. Me permita digredir um pouco aqui sobre esse tema e expor meu pensamento. Na verdade, a gente tem, historicamente, no Brasil, essa enorme dificuldade entre quase sempre a gestão de plantão, né, que nunca consegue perceber as reais questões da nação, e aí sempre vai no lado mais frágil, porque, por exemplo, se nós passássemos a taxar grandes fortunas, né, se nós passássemos a cobrar dividendos sobre lucros que hoje são isentos das grandes empresas, estabelecer sobre valores... o lucro líquido, né, das empresas, né, o lucro líquido. Exatamente. Então, a gente tem inúmeros mecanismos tributários que são mais fáceis, assim, que em tese arrecadariam muito mais e mais rapidamente do que taxar o inativo. Mas para quem está no poder é mais fácil isso do que ter que enfrentar aqueles que têm verdadeiramente o poder e o controle econômico do sistema, né, financeiro e outras pessoas mais. E aí prefere-se pegar aquele policial que é a ponta do sistema, que é a última fronteira, que representa o próprio Estado. O policial ele personifica o próprio Estado, é ele quem faz a defesa do Estado ali na ponta, e você vai e faz o quê? Prejudica o próprio policial, aquele que é o que está fazendo o trabalho na ponta. E esse cara que antes trabalhava 30 anos, vai agora ter que trabalhar 35 anos, e não se engane, daqui mais 15 anos, 20 anos, mexem de novo, aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho.
se não houver nenhuma mudança, né, nessa perspectiva liberal dos enfrentamentos, né, a essas questões. Há muito mais espaço, né, para haver cobrança de tributos no Brasil do que se imagina, porém as pessoas não são esclarecidas acerca dessas realidades e, portanto, acabam fazendo com a população que eles bem entendem, né? E acaba a população pagando a maior conta social dessa situação. Não é verdade, sabe? É porque tirar do bolso do pobre é fácil. É fácil. É fácil tirar do bolso do pobre. É fácil aí, tirar do bolso do servidor público. Eu quero ver, doutor Felipe, é o Paulo Guedes botar na cartilha dele, porque o Bolsonaro não disse que lê a cartilha dele, né? Eu quero ver o Paulo Guedes escrever na cartilha dele, vamos taxar as grandes fortunas. Ele não escreve, meu irmão, porque ele é um cara elitista. Bancos, além do que já está agora, vamos taxar... Ele é um cara elitista. Ele tá no governo para defender as elites, né? Ele está no governo para defender os grandes empresários, os banqueiros, né? E agora fica o trabalhador, o servidor público, né? Que é a classe média baixa e a classe baixa, respondendo pelo rombo e pela irresponsabilidade dos governos. Porque a proposta diz que essa taxação dos inativos representa, em 10 anos, um valor de 10 bilhões para os estados, para o governo, para a União e para o Estado. 10 bilhões. Quanto que a reforma geral, do regime geral e dos servidores públicos civis vai, em 10 anos, colocar nos cofres da União R$1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão. Às custas do trabalhador e do servidor público. Isso é verdadeiro escândalo. Quando, na verdade, o governo deveria procurar outra forma de taxação e não tirar o couro das costas do servidor público. É verdade. Doutor Sá, eu acho que para a gente meio que chegar mais ou menos ao ponto que fecharia essa equação, a gente precisaria falar um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal e as ações declaratórias de inconstitucionalidade que foram julgadas sobre esse tema. Não é assim? A gente já tem conhecimento, né, que essa discussão sobre a reforma da Previdência, isso já está pacificado. Esse desconto dos inativos já está pacificado do Supremo Tribunal Federal, já foi julgado por diversos ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente tem diversos julgados, né, doutor Felipe? A gente tem julgado ADI 3.105, ADI 3.128, né, da relatoria do ministro César Peluso em 2004, né? Nós temos mandado de segurança 2477 do finado ministro Teori Zavascki, né? Que também reconheceu a constitucionalidade do desconto da Previdência dos inativos e dos pensionistas, né? Nós temos também a ministra Ellen Grace, né? Em 2010, nós temos em 2008, ainda o ex-ministro do Supremo Tribunal, do ministro Eros Grau. Quer dizer, esse debate sobre a legalidade, a constitucionalidade do desconto dos inativos e do pensionista, ela já foi enfrentada diversas vezes no Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento, muito pelo contrário. Ele vem reafirmando no decorrer do tempo o seu entendimento que, pelo princípio da solidariedade, previsto no artigo 3º, inciso 1, se eu não me engano, o inativo, o pensionista, deveria contribuir para a Previdência Social. E sendo o nosso ordenamento jurídico, tendo no nosso ordenamento jurídico o Supremo como intérprete da Constituição, doutor Sá, a gente, infelizmente, chega ao fechamento dessa equação, né? De dizer que, juridicamente, a gente fica sem meios. Sim. Alguém pode chegar e dizer, mas eu vi que tem uma ação lá questionando a PEC da Previdência. Olha, tem 2 ações que estão questionando a PEC da Previdência, né? É uma ação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais
e uma ação dos sindicatos dos funcionários do Banco do Brasil. Mas eles não questionam o desconto da Previdência dos inativos. Eles estão questionando no Supremo Tribunal Federal as alíquotas, mas em nenhum momento outras categorias estão indo para o Supremo Tribunal enfrentando uma matéria de alegar a ilegalidade do desconto, né? O que está em discussão seriam as alíquotas. E quando se trata de alíquota, né? Aí vem, digamos assim, vem alguma coisa de boa que a gente possa tirar, se é que pode tirar alguma coisa de bom. Em termos de alíquota, os militares têm a menor alíquota de todo o regime previdenciário, seja militar ou seja civil, os militares ainda conseguem ter a menor alíquota. Porque outras categorias, né, já que o valor ele aumenta a depender da pessoa, né, você fica numa situação muito complicada. Eu penso como é que está a situação de um auditor fiscal, né, que tem um salário alto, aí ele vai pagar 14% de previdência e vai pagar mais 27,5% de imposto de renda. Ou seja, ele vai, só de desconto do contra-cheque dele, Felipe, já vai ter aí 41,5% de desconto. Quase confisco, né? Razão? É um confisco. Esse, na verdade, o fundamento jurídico dessas duas ações, dessas duas categorias. Das alíquotas, né? Que é para aquelas faixas superiores salariais, que não é o caso dos militares. Mas essas outras categorias, elas querem, e talvez esteja até usando os militares como exemplo de alíquota menor, e por que esse cara com alíquota maior, certo? Mas, deixa eles com a briga deles lá, mas sedimentado está o entendimento de que o desconto é legal, é constitucional, a não ser que haja mudança de entendimento do STF, a não ser que o Poder Executivo, já que é privativo da União, legislar sobre isso, o governo Bolsonaro, né, faça uma emenda isentando os inativos e os pensionistas, dos policiais militares, bombeiros militares, a não ser que aconteça essas duas coisas, a situação fica como está. Ou seja, ou o Supremo Tribunal Federal muda de entendimento em razão a essa legalidade do desconto, ou o governo Bolsonaro, ou outro que o substitui lá na frente, manda uma mensagem para isentar os policiais militares e bombeiros militares inativos e pensionistas do desconto da Previdência. É isso. Doutor Sá, infelizmente, a gente tem, né, recebido muitíssimas mensagens, como o senhor já colocou no início da nossa live, de pessoas, e eu costumo usar palavras fortes, que estão aí vendendo castelo nas nuvens para os militares inativos, né? O pessoal até brincou com a expressão que eu usei lá no grupo do jurídico, mas eu acho que são castelos nas nuvens, doutor Sá. Se eu prometer que a gente vai conseguir fazer alguma coisa nesse plano, fora das hipóteses que o colega acaba de aventar, sejam elas uma mudança de entendimento do Supremo ou a própria iniciativa legislativa ou do governo de plantão, né, em alterar a legislação pertinente, fora dessas hipóteses, acredito eu que não há saída. O que é que o senhor me diz? Realmente, doutor Felipe, é uma situação que eu acho muito triste, sabe? Você me conhece desde o momento que eu comecei a advogar, eu fui estagiário na associação, depois passei a ser advogado na associação, fui estagiário em setembro de 2011, em 2012 eu já estava como advogado, e eu não gosto, eu não faço, eu não entro em nenhuma ação judicial onde eu esteja vendo que se trata de aventura jurídica. Perfeito. Eu não vou aqui recriminar advogado A, B ou C que esteja fazendo isso. Estou falando a opinião minha, você já deu a sua, é a opinião minha. Tentar entrar com alguma ação judicial para tirar esse desconto dos inativos, dos pensionistas, para mim, se trata de aventura jurídica. Eu entendo assim, doutor Sabino, o jurídico da ASPO já discutiu isso, e também os advogados da ASPO também entendem que se trata de aventura jurídica. Né?
se trata de aventura jurídica. E eu fico muito triste saber que tem pessoas que estão aí vendendo que vão conseguir reverter essa situação. Detalhe, Felipe, detalhe, essa questão, ela tem que ser enfrentada não em tribunais de justiça de estados. Essa questão tem que ser enfrentada no Supremo Tribunal Federal, porque se trata de lei federal, se trata de uma PEC, né? Então, assim, ela tem que ser enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Quem está querendo dizer que vai entrar com a ação e vai entrar aqui no Tribunal de Justiça do Estado, será em vara de primeiro grau, aí aqui não vai conseguir nada mesmo. Você concorda? Concordo, doutor Sá. Inclusive, eu ia comentar aqui que sobre a hipótese de aventar uma ação no Supremo, depois da nossa vasta pesquisa, a única coisa que nós achamos é, de fato, a ação que questiona as alíquotas, ou seja, nem mesmo os legitimados ativos, como diz a lei, né, para propor as ações declaratórias de inconstitucionalidade, quem são os legitimados ativos? Por exemplo, são as associações de âmbito nacional, né? Então, nem eles entraram com a ação porque já sabe que é um tema que já foi exaurido. Ele não tem mais substrato a ser discutido, não é assim? Perfeitamente. Como você bem falou, só quem pode entrar no Supremo Tribunal Federal para discutir isso são associações de âmbito nacional, os parlamentares, desde que o partido tem um representante na Câmara Federal, as federações, as confederações, né? Então, assim, dizer que vou entrar aqui com ação aqui no estado do Ceará, eu vou resolver esse negócio aqui da Previdência, porque está errado, você é pensionista, não era para pagar e tal, e tal, e tal. Meu irmão, olha, pense uma vez e pense duas vezes antes de entrar nessa situação, porque, para mim, e para o jurídico da aspa, se trata de aventura jurídica. Meu amigo doutor Sá, tem alguma pergunta aí para nós? Eu acho que os comentários agora, os últimos, são, na verdade, em relação às questões que nós estamos falando, né, das aventuras jurídicas. Não vi mais nenhuma pergunta, não. Vamos ver se surge aí alguma outra. Não tem como. Tenente Aderson, ele diz assim: é mesmo assim, não tem como documentar junto ao presidente, através de parlamentares, ver qual a possibilidade. Tenente Aderson, entendo eu, acredito que o doutor Sá, pelo que ele já estava se referindo agora há pouco, entende no mesmo sentido, que essas iniciativas de cunho legislativo, elas, pela própria palavra, são de iniciativas próprias desses poderes, né? Então, não seria pela via judicial o enfrentamento do tema. Doutor Sá, para a gente finalizar aqui, peço aí os seus comentários finais. A gente já está se aproximando do término da nossa live, para a gente fazer o nosso encerramento. Com a palavra, doutor Sá. Gostaria de agradecer aí os companheiros que tiraram um pouco do seu tempo para assistir essa live, né? Meu amigo Sena, subtenente Sena, o Matheus, Eugênio, subtenente Marcos, professor Marcos, um abraço, tenente Anderson, nosso amigo Miramar, um abraço, Miramar, Maria Angelúcia, Carlos Lucas, né? A Edilene, um abraço, Débora, Larissa e outros mais que nos acompanham aqui nesses breves comentários, nessa breve discussão. Gostaria de agradecer a todos e registrar mais uma vez, Felipe, 59 anos de aniversário da Aspra. Hoje também um dia especial, Dia das Enfermeiras, a quem eu presto a minha continência e a minha solidariedade, em nome da minha esposa, Lília, que é enfermeira. Também faço em nome da nossa amiga doutora Sandra, esposa da Lisiane, que também trabalha na área da saúde, é uma guerreira, né? E também é o Dia das Policiais Militares Femininas, né? Exatamente. Um abraço, uma homenagem a essas guerreiras, né? Que são as nossas perfens, as nossas policiais militares do mais alto posto,
a graduação de soldado. Meus parabéns a todas as perfens, né? Em especial as nossas perfens associadas. Deixar aí o Instagram da ASPA aberto, aquela pessoa que porventura teve uma dúvida e não foi respondida, porque a gente tem um tempo limite aqui no Instagram, que deixe aí o seu nome, deixe o seu contato de WhatsApp, que a gente vamos repassar, e aí a gente vai entrar em contato e dar um retorno em relação à dúvida que, porventura, não foi respondida aqui. Eu deixo aqui o meu abraço especial a todos vocês, aos diretores, o pessoal da técnica aí, da informática, né? Os nossos amigos advogados e a todos os nossos associados aí, desejar uma boa noite e que todo mundo, se puder, fique em casa, certo? Não vão em historinha de que isso é uma gripinha, que não, viu, irmão? Tá matando muita gente. Não vá na historinha da gripinha, não, que aqui perto de mim aqui já morreu bem uns 8. Graças a Deus, Deus está me acobertando aqui de todo jeito, que eu ainda não peguei isso. Mas fique em casa, entendeu? O policial militar que está trabalhando, tenha todo o cuidado do mundo, e se tiver qualquer sintoma, irmão, não se sacrifique. Mostre para o comandante que você está apresentando os sintomas da Covid e peça para se afastar. A Polícia Militar, ela também faz parte da sociedade e nós estamos na frente, na ponta da lança, né, junto às pessoas, e estou vendo aí muitos policiais sendo contaminados e muitos policiais já morreram. Espero que vocês todos se cuidem e todos fiquem em paz. Valeu, doutor Sá, meu irmão, muito obrigado. Doutor Sá, exemplo de guerreiro, exemplo de cara que estuda, que venceu mesmo na vida, saiu de onde saiu, está aí onde está. Parabéns, meu irmão, pelo seu trabalho, dedicação, técnica, excelente técnica, frente aqui à Aspra, um grande colaborador do nosso setor. Agradecer a todos os senhores e as senhoras que se fizeram presentes, agradecendo a audiência e a paciência dos senhores conosco. A gente tentou expor aqui alguns dos temas mais importantes sobre o que a gente fala hoje. E é isso aí. Vamos nos cuidar, vamos ter a cautela de preservar a saúde no que for possível, como o doutor Sá disse. E a Aspra, pessoal, a Aspra é isso. É um projeto que está voltado ao espírito associativo. É esse espírito de contribuição, é esse espírito de divulgação. Aqui não é empresa. Empresa visa lucro. A Aspra não visa lucro. A Aspra é uma associação que visa a prestação de serviço. E a gente está fazendo essa busca constantemente de estar avançando com modernidade. Parabéns à Aspra, 59 anos. Obrigado a todos os colaboradores. Obrigado à diretoria pela confiança, pelo trabalho que tem sido feito nos últimos anos, fazendo uma verdadeira revolução na entidade, transformando a prestação de serviço numa das mais importantes do Nordeste. E a Aspra, como já disse o doutor Sá, está aqui disponível para tirar qualquer dúvida no privado, tá bom? Quem quiser depois buscar os nossos contatos, falar com os nossos advogados, a gente está aí à disposição para todos vocês. Então, um forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até a próxima, pessoal. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Valeu, um abraço. Está online aqui ainda? Pronto. Aqui está dizendo que foi encerrado. Pronto, fechou. Foi boa, viu? Muitos comentários, muita